Já estamos de volta aqui para você. Já voltei que eu fui ali pegar a Constituição, filho. Porque o assunto é sério agora. O assunto é sério. É o seguinte, nós temos uma situação muito complicada no Mato Grosso do Sul, né, que nós estamos já abordando há um tempo, que é a demarcação de terras indígenas. E, na verdade, esse conflito que está existindo no campo hoje, essa tensão, né, entre produtores indígenas, né? Por um lado, você tem os produtores que defendem a sua terra mediante a titularização, né? E também, por outro lado, você tem ali os indígenas que exigem essa demarcação de terras, enfim. Foi feito um estudo antropológico e essa área onde existe, inclusive, está dentro desse estudo antropológico que comprovaria que realmente aquela terra pertenceu aos indígenas. E aí nós temos uma situação em relação ao que diz a Constituição. Se você tem o título da terra, ela de fato lhe pertence? E é isso que nós queremos entender. Eu vou conversar então com o especialista em direito agrário, o advogado Anderson Santos. Anderson, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia para você. Obrigado pela sua presença aqui. E eu gostaria de fazer já uma pergunta, né? Quando nós estamos falando sobre o direito da propriedade privada e direito indígena sobre a terra tradicional, né? Vamos explicar para quem está em casa nos acompanhando qual que é a diferença, porque na verdade as duas estão na Constituição, né? E aí, claro que existem os dois interesses, por parte da comunidade indígena e por parte daqueles que têm as suas terras. E aí tem a grande pergunta, que eu acho que eu vou fazer uma pergunta direta, né? Que é a pergunta que muitas pessoas fazem e às vezes não conseguem compreender, e o objetivo nosso aqui é poder explicar. Quem tem a sua terra, né? Tem lá o seu título da terra. De fato, a terra não lhe pertence? Muito bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Bom dia, programa Bora MS. Bom dia ao público de casa. De fato, a situação ela é conflitante, uma situação de direito, né? Todavia, a Constituição Federal ela estipula o direito à terra tradicional como existente antes mesmo da sociedade não indígena ser constituída no país. Então, por isso, esse direito ele é pré-existente a qualquer outra sociedade. Devido a isso, ele é um direito que se sobrepõe ao direito de propriedade, né? A própria Constituição, no artigo 231, diz que os títulos que forem expedidos sobre terras reconhecidas como tradicionalmente ocupadas pelos índios são nulas e extintas. De outro lado, isso não inviabiliza com que o proprietário que foi também lesado por um erro do Estado brasileiro, ele não seja compensado por esse erro, né? O artigo 37 da Constituição garante que ele seja compensado por um ato de algum agente do Estado brasileiro que cometeu um dano ao seu patrimônio ou à sua imagem, à sua pessoa. Então, existem garantias de ambos os lados, né? Sim. O que não se sobrepõe é a propriedade particular em relação à terra tradicionalmente ocupada pelos índios. A Constituição ela é imperativa no sentido de reconhecer a essas populações o seu território, que é de ocupação tradicional, e também permite com que haja essa outra compensação em relação ao proprietário rural. Sim, exatamente, Anderson. Eu acho que esse que é o ponto para a gente até poder explicar para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, né? O Anderson, ele citou aqui o artigo 231, né? Que fala justamente em relação à questão dos povos indígenas. Olha, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, né? As utilizadas para suas atividades produtivas, né? As imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e a necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Ou seja, a pessoa que tem, o que o Anderson acabou de dizer é o seguinte: a pessoa que tem o título, né, a propriedade rural, ok, a propriedade rural e o título, tá tudo certo, tá tudo beleza. Só que, se comprovado que aquela terra antes pertencia a alguma comunidade indígena e por algum motivo o Estado desapropriou aquela área e deu esse título para o produtor, o que fica valendo é justamente o que diz o artigo 231 da Constituição.
que fala, olha, essa terra, ok, ela é sua, mas é comprovado que ela pertencia aos indígenas, o que vale é o artigo 231 da Constituição. Exatamente isso, né, Anderson? Sim, exatamente isso, né? Esse é um ponto que merece bastante destaque, porque não são todos os territórios, todo o espaço territorial do país que é reivindicado e que é reconhecido pela Constituição como espaços de terra tradicional. São somente espaços onde, de fato, havia a aglomeração, a ocupação permanente dessas comunidades. E por um erro do Estado, eles foram retirados, removidos desse espaço e estão reivindicando aí ao longo de um século o seu retorno para esses territórios. Sim. Então não é todo o estado do Mato Grosso do Sul, não é todo o país, são espaços tradicionalmente ocupados, dos quais se passa por um procedimento administrativo muito sério e bem feito para poder identificar e comprovar a existência dessas populações nesse espaço tradicional, para que a Constituição garanta a eles o direito sobre o território. Ô Anderson, e como é que a gente consegue resolver essa situação, falando juridicamente, tá? Como é que nós conseguiríamos resolver essa situação? Já que nós temos esse impasse, né, entre, olha, quem tem o título, tá na Constituição. Se você comprou, pagou, tá ali, é seu, você paga os impostos, é seu, tá certo. Por outro lado, na Constituição também tem a questão da terra originária. Como é que a gente consegue resolver juridicamente esse impasse? O Estado, a União, ela precisa entrar a campo e resolver esse problema ou vai ser mudar a nossa Constituição? O que nós podemos fazer juridicamente? Primeiro, tem que haver um interesse político sério do Estado brasileiro, né? Em parar com essas fantasias de que serão todas as terras entregadas aos índios e entender de forma séria e juridicamente fundamentada a situação da demarcação das terras. É necessário terminar esses estudos, é necessário ter essa dimensão dos territórios, né? Somente assim que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Nas terras, que são pouquíssimas em Mato Grosso do Sul, que foram homologadas, salvo engano, em torno de 4 terras chegaram à conclusão do procedimento administrativo, não há conflito, não há esses eventos violentos que ocorrem nas áreas em que estão sendo reivindicadas. Então, o primeiro ponto é que o Estado leve a sério, que o Congresso entenda que é necessário fazer a política de demarcação de terras, que o Judiciário entenda que isso é o método pelo qual a gente vai chegar a uma resolução, né? Estima-se que apenas 3% do estado de Mato Grosso do Sul, se ocorrer as demarcações, serão os espaços que os indígenas teriam direito como terra tradicional. E, por outro lado, não há necessidade de modificar a Constituição para também salvaguardar o direito do proprietário. Como eu disse, o artigo 37, ele é imperativo em conceder a quem foi lesado por ato do Estado, que nesse caso quem entregou, quem titulou a fazenda, a propriedade foi o Estado brasileiro, ele pode haver também a sua compensação, a sua indenização paga pelo Estado. Sim. Não há necessidade de mudança na Constituição. O que há necessidade é de que o Estado brasileiro, os 3 poderes, tenham um entendimento de que se precisa efetivar e resolver a política de demarcação no Brasil. Certo. Anderson Santos, advogado, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, participar remotamente, da gente poder explicar, né? E o porquê que eu quis fazer essa entrevista justamente com a Constituição. Primeiro que eu estava estudando ali para poder a gente fazer esse bate-papo aqui, né? E entender que ambos os lados estão resguardados na Constituição, né? E a ideia é explicar para a nossa audiência, para quem tem algum tipo de dúvida, entender o porquê desse impasse e de que forma seria a melhor alternativa para solucionar este problema. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Bora MS. Eu que agradeço, muito obrigado. Sempre à disposição aqui para qualquer esclarecimento que o programa precisar. Tá certo. Um abraço, Anderson. Obrigado. Bom, gente, é isso, né? Então, existem 2 situações onde você tem na Constituição, tá aqui, tá na nossa Constituição, né? Que o artigo 231 e 232 que fala em relação aos povos indígenas, que se a terra ela é comprovada originária, né, que ali havia uma comunidade há muito tempo atrás e que por algum motivo hoje ela pertence a alguma pessoa física ou pessoa jurídica, né, ela tem que ser reparada e ser devolvida para essa comunidade, claro, ressarcindo também ali o proprietário ou os proprietários daquelas terras, justamente
para que possa resolver o problema de fato. Né? Eu acho que o Anderson colocou muito bem. A União, o governo federal precisa entrar de fato e resolver esse problema de uma vez por todas. Tá bom?